Bom dia. Ao único que é digno de receber Bom dia, bom dia, bom dia. a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Só compartilhar, a gente já entra, tá? Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo nosso ser A ti. a Ti. O que tá acontecendo? Consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia, bom dia. Tô entendendo, tá com algum problema aqui no Instagram. Bom dia. Gente, tem uma música que eu quero ouvir e que eu quero colocar aqui pra vocês. Eu acho ela linda e ela é muito Desde que eu te gostosa. encontrei, tudo mudou em mim. Nunca imaginei ser tão feliz assim. Agora, ó. É só olhar ao meu redor pra eu te encontrar. Nos detalhes eu te vi, eu sei, é fácil te achar. É só olhar ao meu redor pra eu te encontrar. Nos detalhes eu te vi, eu sei, é fácil te achar. Agora. O seu amor me resgatou e tudo aqui dentro mudou. Eu nunca imaginei ser amado assim. E nada vai nos separar, pois sei onde quer que eu vá, eu te terei aqui, bem perto de mim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É só olhar ao meu redor pra eu te encontrar. Nos detalhes eu te vi, eu sei, é fácil te achar. O seu amor me resgatou e tudo aqui dentro mudou. Eu nunca imaginei ser amado
nada vai nos separar, pois sei que onde quer que eu vá, eu te terei aqui, perto de mim. Eu sou tão feliz, tudo aqui mudou desde que você chegou. Nunca imaginei ser amado assim, te quero aqui perto de mim. Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo aqui mudou Desde que você chegou, nunca imaginei ser amada assim. te quero aqui perto de mim. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora esfregar as mãozinhas assim, ó. Trazer uma expectativa positiva pro nosso cérebro. Pra dar uma aquecida aí, ó. Esse movimento que você faz, eu aprendi com o Pablo. Ele aquece, ele manda uma mensagem de expectativa positiva pro cérebro. É tipo, quando você for começar a fazer alguma coisa durante o dia, um trabalho, um bolo, olha, eu me arrepiei todinha. Um bolo, começar seu dia, seja lá qual for. Você faz esse movimento aqui, ó. Você vai conversar com um cliente, você vai começar a treinar agora novos comandos cerebrais para o seu corpo, para o seu cérebro, para o seu dia começar de uma forma positiva. Faz esse movimento aqui, ó. E enquanto você faz esse movimento aqui, você já vai pensando em coisas que são boas. Por exemplo, todos os dias quando eu abro a live, eu começo a live falando assim, ó. Vou colocar aqui, ó, bem pertinho, ó. Eu acredito que algo de maravilhoso vai me acontecer hoje, porque as maravilhas do Senhor se renovaram nessa manhã. Existe uma porção separada especialmente para mim. Existe uma porção separada especialmente para você. Eu sou imensamente grata por tudo aquilo que eu tenho na minha vida, por tudo que eu vejo, por tudo que eu não vejo, pelas coisas mínimas que me acontecem, pelas coisas grandiosas que me acontecem. Eu decido viver hoje a minha máxima potência para transformar a minha vida em uma vida excepcionalmente incrível. Quando eu tô fazendo esse movimento, eu tô mandando uma mensagem positiva e uma mensagem de bora. Tipo, bora que hoje é um grande dia. Então faz esse movimento, começa com uma expectativa positiva, fazendo esse movimento aqui e mandando mensagem. Já escreve aqui, ó, eu decido hoje viver a minha máxima potência para transformar a minha vida em uma vida excepcionalmente incrível. Coloca aqui, ó, eu decido viver hoje a minha máxima potência. Coloca só essa frase. O restante depois você vai repetindo. Eu acredito que algo de maravilhoso vai me acontecer. Tudo vem a mim com facilidade, com alegria e com glória. Hoje eu estava assistindo, não terminou ainda, né? Estava assistindo o culto, né, das primícias do Pablo Marçal. E ele falou sobre fé. E eu anotei uma parte que ele falou da fé e que eu quero falar com vocês mais depois. Que eu acho que vai ter tudo a ver com aquilo que a gente vai ler em Hebreus, que Hebreus fala de fé. E o que a gente vai ler no livro Mais Perto que o Diabo, de Napoleão Hill, com a entrevista dele. Tá? Só que antes, hoje é dia 13 de novembro e nós vamos fazer a leitura de um versículo do capítulo 13 de Provérbios, que é: a esperança frustrada deixa o coração aflito, mas o desejo satisfeito é fonte de vida. A esperança frustrada deixa o coração aflito. Sabe por quê? Por conta da resistência. Você espera por algo, mas você não faz. Você não planta a semente para fazer a colheita daquilo que você está esperando. Você simplesmente fica ali, esperando que as coisas aconteçam, esperando que a porta se abra, esperando para que desça o gênio da lâmpada mágica e realiza por você. E por isso você se frustra. Agora, no momento em que você acorda, abre os seus olhos, agradece, sente e fala: eu tenho uma nova oportunidade hoje de escrever a minha história, de reescrever aquilo que eu não quero mais viver. Hoje essa responsabilidade é minha. Tudo que eu construí até aqui tá tudo bem, era aquilo que eu conhecia. Agora eu decido hoje escrever uma nova história. Eu decido hoje viver a minha máxima potência. Você tá agradecendo pela vida, aceitando o que é e decidindo tomar as rédeas dela na sua mão. Só que isso tem que ser hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Todos os dias você tem uma folha em branco. Já se passaram, eu acho que 340 dias, né? Nós temos 365 dias no ano. Falta aí mais ou menos uns 40 dias para acabar o ano, né? 45 dias. Então vamos colocar aí 320 dias que já se passaram. O que está escrito nesse livro de 360 páginas?
de 320, porque ainda falta 40 páginas para você escrever. O que está escrito? O que você escreveu nesse caderno, folha por folha, dia por dia? Ou você simplesmente deixou com que a vida escrevesse por você? É por isso que a esperança frustra o coração do aflito. Porque a aflição, ela não gera satisfação. A aflição, ela não traz nenhum benefício para o seu dia. Mas ainda há esperança. Ainda há chance de você escrever, de você começar a tomar conta da sua vida e escrever a sua história. Você ainda tem mais 45 dias, 45 páginas para você começar a escrever hoje o que você quer viver. Vamos ler Hebreus? Nós estamos fazendo a leitura de Hebreus, nós estamos no capítulo 6. Bora? Capítulo 6 de Hebreus. Portanto, vamos abandonar o rabisco da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. As verdades fundamentais estão estabelecidas. Virá as costas para a salvação da autoajuda e se voltar para Deus com toda a confiança. Instruções batismais, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, castigo eterno. Se Deus nos ajudar, permaneceremos fiéis a tudo isso. Mas isso não é tudo. Experimentaram, isso não é tudo. Continuemos. Os que já viram a luz, provaram o sabor dos céus, foram parte da obra do Espírito Santo, experimentaram pessoalmente a absoluta bondade da palavra de Deus e os poderes que se manifestaram em nós. E ainda assim, com desprezo, viraram as costas para tudo isso e lavaram as mãos. Bem, eles não podem começar tudo de novo como se nada tivesse acontecido. É impossível. Porque crucificaram Jesus outra vez. Eles repudiaram em público. A terra ressecada que recebe a chuva produz uma colheita farta, pois o lavrador que a cultiva tem a aprovação de Deus. Mas se produz ervas daninhas e espinhos, é mais provável que ela seja amaldiçoada. Campos assim são queimados, não produz colheita. Amigos, estou certo de que isso não acontecerá com vocês. Tenho os melhores pensamentos a respeito de vocês, pensamentos sobre salvação. Deus não perde nada. Deus conhece perfeitamente o amor que vocês demonstram quando ajudaram alguns cristãos em necessidade, algo que continuam a praticar. Agora eu quero que cada um de vocês tenha o mesmo interesse por uma esperança saudável e mantenham até o fim. Não voltem atrás. Sejam como aqueles que nunca perderam a fé e receberam tudo que foi prometido a eles. Quando Deus fez aquela promessa a Abraão, ele a endossou, pondo a própria reputação em jogo. Ele disse: prometo que a abençoarei com tudo que tenho. Bênção, bênção e bênção. Abraão se rasgou, se agarrou a isso e recebeu tudo que lhe foi prometido. Quando alguém faz uma promessa, oferece também uma garantia, apelando para alguma autoridade acima dele. Assim, se houver alguma dúvida a respeito da promessa, a autoridade entra em ação, decidindo qualquer questionamento. Deus, como garantia das suas promessas, deu a sua palavra, uma garantia sólida como a rocha. Deus não pode quebrar a sua própria palavra. E como sua palavra não pode mudar, a sua promessa também é imutável. Não recorremos a Deus para salvar a nossa vida. Nós recorremos a Deus para salvar a nossa vida. Temos todos os motivos para agarrar com duas mãos a esperança prometida e nunca mais largar. Essa esperança é uma linha de vida espiritual e inquebrável, que vai além de tudo que é visível
até a presença de Deus, onde Jesus, pois ele adiantou a nós e assumiu a sua posição permanente de sacerdote principal a nosso favor, na ordem de Melquisedeque. Em Gênesis 13:14, Abraão saiu para combater os seus inimigos e depois derrotá-los. Ao voltar para casa, encontrou um dos sacerdotes de Melquisedeque. Nesse encontro dramático, Abraão fez duas coisas. Ele pagou o dízimo a Melquisedeque e ofereceu-lhe sacrifício. Melquisedeque era uma das pessoas mais enigmáticas do Antigo Testamento. Era o sacerdote real, 2 ofícios ao mesmo tempo. No Salmo 110, fez referência a Melquisedeque e se aplica ao Messias. Jesus também é rei e sacerdote. Mas a diferença é que Jesus é o sacerdote perfeito, é o rei perfeito. Há outro detalhe encontrado no capítulo 7 que fala do Messias como Melquisedeque. Ele vive, e o que significa que ele não é apenas o nosso rei para sempre, mas é o nosso sacerdote principal, permanente, que intercede por nós. Tem um versículo que ele fala aqui: quando alguém faz uma promessa, oferece também uma garantia, apelando a alguma autoridade acima dele. Assim, se houver alguma dúvida a respeito da promessa, ele deu a sua palavra. A autoridade vai entrar em ação, decidindo qualquer questionamento. Deus, como garantia de suas promessas, deu a sua palavra. Uma garantia sólida como rocha. Deus não pode quebrar a sua própria palavra. Como a sua palavra não pode mudar, a sua promessa também é imutável. Qual foi a promessa que Deus deu para Abraão? Qual foi a promessa que nós lemos agora, que Deus deu para Abraão e toda a sua descendência? Alguém pegou? Eu vou ler de novo, versículo 13 de Hebreus capítulo 6. Quando Deus fez aquela promessa a Abraão, ele endossou, pondo a própria reputação em jogo. Ele disse: prometo que abençoarei com tudo que tenho. Bênção, bênção e bênção. Abraão se agarrou a isso e recebeu tudo que lhe foi prometido. E aí, eu não sabia que eu ia ler isso aqui agora, tá? Não sabia que eu ia ler. Então, quem está chegando aqui pela primeira vez, eu não faço a leitura da palavra antes de vir para cá. Eu sempre deixo para ler aqui, junto com vocês. Mas antes, eu fico estudando, ouvindo outros líderes, ouvindo outras mensagens que vão trazer alguma revelação do Espírito para mim. E eu, quando leio isso aqui, vai juntar, casar e uma chave vai virar a outra. E eu escrevi uma das mensagens que o Pablo falou hoje. E ele leu Hebreus capítulo 11, né? A gente está lendo Hebreus capítulo 6. E eu quero ler uma coisa que ele falou e que eu escrevi. Se não tiver algo novo, não precisa de fé. Se não tiver um novo desafio, não precisa de fé. Se não tiver um novo momento na sua vida, uma nova conexão, não precisa de fé. A fé é para aquilo que você ainda não está usufruindo, mas já pode acessar. A fé é sobre acessar novos lugares. Sem desafio, sem fé. Então, nesse dia de hoje, que você possa subir o nível da sua fé e aumentar a sua sensibilidade. A fé não é um teto, a fé é um rumo. Você vai estar no caminho. A fé é para agora e não para o futuro. Você está com raiva de uma coisa que você não entende. Então, quando fala sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando você não tem um alvo para se desafiar, quando você não tem um alvo para crescer, para romper, para sair de onde você está para um próximo nível, você é uma pessoa que não agrada aquele que te chamou. Porque a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não é assim que está escrito? Porque Ele é quem tem bons pensamentos para você
É Ele que coloca em seu coração essa semente. É Ele que te colocou nos lugares que você não dá conta. E aí fica muito mais divertido se você bater no peito e falar que foi a sua capacidade. E isso aí não precisa de fé. Por isso que muita gente, as pessoas falam assim, não, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Só que no meio do caminho você desiste. Por quê? Porque você está falando que você vai conseguir mediante as suas forças. Mediante aquilo que os seus olhos enxergam. Então, para você tá tudo bem. Viver desse jeito tá tudo bem. Não precisa de fé. Não tem um desafio novo. Não tem uma aflição, um queimar no coração novo. Para que a fé? A fé é para algo novo. A fé é para um desafio novo. A fé é para um momento novo na sua vida. Uma conexão nova na sua vida. E aí você precisa da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando não tenho algo para me desafiar, quando não tenho um alvo para eu crescer, quando eu não quero romper, quando eu não quero sair do lugar que eu estou, que é a minha famosa zona de conforto, é impossível agradar aquele que me chamou para poder fazer. É preciso a fé para chegar nos lugares aonde a sua capacidade humana não foi capaz de levar você. Onde a sua habilidade ainda não chegou, nem as suas experiências e nem a sua competência. É preciso a fé. Fez sentido isso que eu li para vocês? Eu vou copiar essa parte aqui, ó. Vocês estão muito caladinha hoje. Se a palavra diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, por que a gente fica o tempo todo olhando para as nossas condições? Hoje de manhã, eu sem saber o que eu ia ler, e sem saber que eu escrevi isso aqui, eu falei nos stories sobre a escola, sobre a EBA. Ah, eu não tenho condição. Você tem condição. O que lhe falta é fé. É a decisão. Porque a fé, ela é uma decisão firmada naquele que te chamou. Você não está aqui por acaso. Você não me conheceu por acaso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é decisão e não condição. Viver por condição não é fé. Por quê? Porque é dentro daquilo que eu consigo, dentro daquilo que eu enxergo, dentro daquilo que humanamente eu sou capaz de realizar. Isso não precisa de fé. Para isso não precisa de fé. Tem um depoimento aqui. Ah, eu não vou conseguir mostrar. Poxa vida. Eu não sei por que agora o Instagram tirou, né? Como antigamente a gente podia mostrar alguma imagem e agora não mostra. Eu até baixei um vídeo hoje para poder mostrar a vocês. Eu não consigo mostrar. Mas eu queria mostrar um depoimento de uma aluna que, inclusive, eu acredito que ela tá até aqui. Deixa eu ver se eu acho a mensagem que ela me mandou. É bem curtinha. Calma aí. Ó. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Deixa eu virar aqui. Olha essa mensagem aqui, ó. Lu, Deus tem falado muito no meu coração para eu dar o passo e Ele me dará o caminho. No mesmo dia que eu falei com você que eu estava com medo de largar tudo antes de pagar o curso porque eu perdi meus clientes, mesmo sem postar nada, apareceram 3 pedidos. Se isso não for o chão, eu não sei o que é. Isso é fé. Quando a gente toma uma decisão de fazer algo, as coisas elas acontecem, porque não é sobre aquilo que eu enxergo, não é sobre aquilo que eu vejo. Quando eu falo bem assim,
Eu sou imensamente grata por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que eu vejo e por tudo aquilo que eu não vejo. Eu sou imensamente grata pelas coisas mínimas que me acontecem e pelas coisas grandiosas que me acontecem. Quando eu abro a minha boca para falar que eu não vejo, é pela fé. Não é pelas condições. As minhas condições eu não faria o que eu faço hoje. Eu não estaria aqui. Se fosse pela força do meu braço, por eu me colocar, achar que era eu que tinha conseguido realizar parte das minhas coisas, e uma parte foi Deus, eu caí o ano passado. Em 2022, que chegou no dia 31 de janeiro, que a única coisa que eu queria era parar de respirar. Quando eu entendi que eu não sou capaz de fazer nada, e que não é as minhas condições, mas é a decisão que eu tomo todos os dias, aí eu comecei a entender o que era fé. Não é sobre o que você consegue, não é sobre as suas condições, é sobre aquilo que você decide, é sobre aquilo que você quer. E quando você sabe o que você quer, você alcança. É o que a gente está lendo no livro Mais Esperto que o Diabo. Lu, coloca a mensagem novamente. Qual mensagem? Eu vou ler para vocês mais uma vez e a gente vai entrar no livro, tá? A gente acabou de ler em Hebreus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele endossou, pondo a própria reputação em jogo. Ele disse: prometo que o abençoarei com tudo o que eu tenho. Bênção, bênção e bênção. Abraão se agarrou a isso e recebeu tudo que lhe foi prometido. Ao que você está agarrada? Ao que? Qual é a promessa que você está agarrada? A promessa que você fez a você mesma vai se frustrar. Você vai se frustrar. Isso não é fé. Isso é a condição que os meus olhos enxergam do que eu acho que eu sou capaz. Agora, se não tiver fé, se não tiver algo novo, não precisa de fé. Se não tiver novo desafio, não precisa de fé. Se não tiver um novo momento na sua vida, uma nova conexão, não precisa de fé. A fé é para aquilo que você ainda não está usufruindo, mas já pode acessar. A fé é para novos acessos. Sem desafio, sem fé. A fé não é um teto, a fé é um rumo e você está no caminho. A fé é para agora, mesmo sem ver. Aí tem uma última parte que ele fala bem assim, ó. Porque ele é que tem os bons pensamentos. Ele é que coloca no seu coração essa semente. Quando você não tem um alvo para se desafiar, quando você não tem um alvo de crescer e de romper e sair da onde você está, você é uma pessoa que não agrada aquele que te chamou. Isso para mim é muito forte. Isso para mim é muito forte. Não sei para você o que mexe na sua cabeça quando a gente tá o tempo todo falando do nosso Pai e mesmo assim agindo sem fé. Quando você não tem um alvo para se desafiar, quando não tem um alvo para crescer, para romper e sair de onde você está, você é uma pessoa que não agrada aquele que te chamou. Eu não sei como que você ouve isso, como que o seu coração ouve isso, mas o meu, ele dói. Exemplo de fé. A Adri falou para nós: Lu, eu não sei como ainda, mas eu vou fazer acontecer esse sonho. Ela já até fez a matrícula, né, para entrar para fazer o curso que ela quer fazer, que é o do Lumans. Deus tem falado muito no meu coração para eu dar esse passo e Ele me dará o caminho. No mesmo dia que eu falei com você, eu estava com medo de largar tudo
antes de pagar o curso, porque eu perdi os meus clientes. Mesmo sem postar nada, apareceram 3 pedidos. Se isso não for o chão, eu não sei o que é. Esse foi o passo que ela deu de fé para se inscrever no curso do Lumens, que ela desde a primeira vez que ele veio, não, acho que na segunda, né? Não sei se a Adri tá aqui, mas eu acho que da outra vez que ele veio, ela não se inscreveu. Com medo, ela não se inscreveu. E agora ela deu o passo dela de fé, tá? Eu só tô dando um exemplo prático. Esse aqui é só um dentre centenas de outros que eu recebo de alunos que se inscrevem ou para mentoria, ou para formação, ou para escola, e que dão passos de fé sem ter condição nenhuma, mas decidem. Eu decido hoje fazer porque eu estou em busca de novos caminhos, novos alvos e de romper com o lugar onde eu vivo hoje. E esse romper você precisa de fé, tá? Que o Senhor possa derramar sobre você essa porção de fé que você tanto deseja, mas é só a prática, não é a fala. Senhor, me dá fé. Aí quando ele põe um desafio na sua frente, você fala, não, mas calma aí, espera aí, eu não consigo ainda. Então você nunca vai conseguir. Deixa eu abrir aqui o livro, peraí, pra gente ler o nosso livro Mais Esperto que o Diabo. Fez sentido pra vocês o que a gente leu hoje em Hebreus? Já podia parar na página, né? Eu acho que é 104 que a gente tá. Deixa eu achar a página aqui. Está no capítulo 7, né? Fala aí, quem é que está acompanhando, que está atenta? Capítulo 6. Capítulo 7, a semente do medo. A gente leu, né? A semente do medo. Propósito definido. Aqui, achei. A gente tá no capítulo 8 já, gente. Tá terminando o livro já. Ele vai falar sobre... A gente tá falando sobre os 7, né? Os 7 princípios que a gente pode utilizar. E o primeiro princípio é o propósito. E a gente leu sobre o propósito. E aí agora vamos olhar para as fontes da vantagem de ser definido em todos os assuntos do dia a dia da nossa vida. Qual é mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte, profundo, aplicado sem definição? Vamos olhar para as fontes da vantagem de ser definido em todos os assuntos do dia a dia. Qual é o mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte, profundo, aplicado sem definição? Plano fraco tem um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Você pode ter um plano fraco, mas ele pode se tornar forte se ele tiver definição. Volto lá no exemplo da Adri. Eu não sei o que se passa. O que ela escreveu? Deus tem falado muito ao meu coração para eu dar um passo e ele me dará o caminho. Isso foi o que ele fez com Abraão. Sai da sua tenda, sai da sua parentela, que eu te mostrarei. Ele não deu o GPS para Abraão e falou, segue esse GPS e vai. Sai da sua tenda, sai da sua parentela, que eu te mostrarei. Ele não deu um GPS. Ele disse que ele o mostrará o caminho. Sabe qual é o seu problema de não romper? De não ir para novos lugares? De não aceitar novos desafios? É que você quer ver o caminho. Quando o Senhor chamou e deu o sonho para José, ele falou, olha, o sol e a lua vai se prostrar diante de você. E você vai ser o governador dessa cidade, desse país, desse estado. Ele falou isso para José?
Não, ele só falou, ó, o sol e a lua vão se prostrar para você. Mas deixa eu te falar, você vai ser jogado numa poça, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser maltratado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas no final você vai ser o governador. Você acha mesmo que José aceitaria a proposta? Entrei aqui por entrar, ver o que você estaria fazendo e me deparo com esta palavra pro meu coração. Deus falando conosco sempre. Amém, Luciane. Amém. Seja bem-vinda. Quando a gente não tem definição nenhuma do que a gente de fato quer, ou de ouvir a voz clara do Pai falando no nosso ouvido, o nosso plano se torna fraco. No livro Mais Esperto que o Diabo, que é o livro que a gente está lendo, esse livro aqui, a pergunta de Napoleão Hill para o diabo foi: beleza, vamos olhar para as fontes de vantagem de ser definido em todos os nossos assuntos do dia a dia. Qual é o mais apto para ser bem sucedido? Um plano fraco, mas definido. Qual é a definição para você do que você faz hoje? Para onde você está indo com o que você está indo, com o que você está fazendo hoje? Ou um plano forte, profundo, só que aplicado sem definição nenhuma? E o diabo responde: planos fracos não têm um meio de se tornar forte. Plano fraco tem um meio de se tornar forte, se for aplicado com definição. Bom, você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação contínua na busca por um propósito definido pode tornar-se bem-sucedido, mesmo que não seja o melhor plano? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de um propósito mais um plano bem elaborado geralmente traz consigo sucesso. Não importa o quão fraco o plano possa ser. A maior diferença entre um plano forte e um fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rápido do que um plano fraco. Ou seja, sim, você pode trabalhar com um plano fraco. Se você, no seu ponto de vista hoje, o que você tem em plano para poder fazer, você considera isso fraco. Mas se ele for constante, se ele tiver ação contínua, se todo dia faça chuva, faça sol, com motivação, sem motivação, você fizer, ele se torna forte, porque tem uma definição. Você sabe para onde você está indo. Você sabe quem chamou você para ir. Em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido. É isso que você está tentando me dizer? Em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido. É isso que você está tentando me fazer entender? Essa é a ideia. As pessoas que são definidas tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam um esforço maior. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadada a ganhar se for feita com convicção. Eu vou ler de novo. As pessoas que são definidas tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias, sendo como um sinal para que façam um esforço maior. Vocês entenderam isso? É sério? Vocês estão entendendo isso que ele está falando? Aceitar a derrota como sendo um sinal para que você continue fazendo um esforço maior. Aceitar a derrota. Fé, criatura. Mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que o que você enxerga
é que o mundo tá desabando, as coisas estão dando errado, é que parece que nada tá certo, é que sim, você continua, porque isso é um sinal para você fazer um esforço maior e não desistir, porque desistir é para os fracos. No final eu quero postar um vídeo para vocês assistirem do Jacob Petrie, tá? Eu acho que vai fazer muito sentido para vocês. Eu vou até já caçar ele aqui para deixar ele na agulha aqui para vocês. Eu quero muito que vocês assistam esse vídeo de Jacob Petrie. E ele fala exatamente isso que a gente está falando agora. Calma aí que a gente vai continuar aqui na leitura do livro, tá? Deixa eu só... Quem é que segue o Jacob Petrie aqui? Tá tudo dando errado, derrotada, mas seguir firme e forte. Boa! Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. É esse aqui mesmo. Depois eu vou colocar pra vocês. Está tudo indo bem novamente. Boa! Vai continuar acontecendo coisas para que dê errado de novo. Ok, ô Carmen? Vocês precisam ter a consciência de que a derrota, ela não vem uma vez só. A derrota temporária, o nome já diz, é derrota temporária. Por quê? Porque as coisas precisam dar errado para que você se torne mais forte para um próximo nível. E aí, quando você está nesse próximo nível, vai dar errado de novo para que você fique mais forte para um próximo nível. E isso vai fortalecendo a sua fé. Vai mostrando para você que é esse o caminho. Mas quando você está clara no que você quer, quando você define de verdade o que você quer. Fechou? Pode uma pessoa que se move com definição, tanto de planos quanto de propósito, estar sempre certa e alcançar o sucesso? Não, acabei de falar agora. Pode uma pessoa... Meu pelinho na boca. Pode uma pessoa que se move com definição, tanto de plano quanto de propósito, estar sempre certa de alcançar o sucesso? Não. O melhor dos planos algumas vezes falha, mas essa pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos falham, ela os substitui por outros, mas ela não muda o seu propósito, ela persevera. Eventualmente, ela encontra um plano que será bem sucedido. Eu acabei de falar e eu nem tinha lido isso aqui ainda. Você vai continuar tendo derrotas temporárias e vai continuar fracassando em vários estágios da sua vida e da sua trajetória. O que você não pode é olhar para aquele fracasso temporário e desistir porque deu errado de novo. Deu para entender? Você sempre vai estar procurando por novas saídas, novas oportunidades, novos momentos, novos desafios, o tempo todo. É sobre isso que eu escrevi aqui a respeito da fé, que a gente acabou de ler mais cedo. O que é a fé que a gente leu mais cedo? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Se não tiver algo novo, não precisa de fé. Se não tiver novos desafios, não precisa de fé. Se não estiver um novo momento na sua vida, uma nova conexão, não precisa de fé. Então, sempre você vai estar diante do novo. Sempre você vai estar diante do novo. Sempre eu vou estar diante do novo. Ok? Que voz é essa? Qual voz? A minha mesmo? Será que é o telefone? Oi. Não sei que voz é essa. Por quê? Minha voz tá como? Fala aí pra mim. Deixa eu tirar de cima do computador. Pode ser alguma coisa que tá em cima do computador? E aí tá dando ruim. Será que é isso? Vê aí se melhorou. Melhorou minha voz? Voltou?
Vamos lá. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido e de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e de moralidade? Olha só, fica grossa, depois volta ao normal. Ah, tá. Deve ser por conta do computador. Não, isso está desde ontem. Ai, gente, não sei o que é. Um plano baseado em fins imorais e injustos será tão bem sucedido e de forma tão rápida quanto um plano que é movido e motivado por um senso apurado de justiça e de moralidade? Bom, através da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer o sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens no mundo inteiro. A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer erros de avaliar o sucesso temporário como algo permanente. Os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais, e negligenciam olhar à frente e observar as penalidades que sempre seguem, exatamente como a noite segue o dia. Conseguiram entender isso? Um plano que é baseado naquilo que é imoral e que é injusto, ele vai dar certo tanto quanto um plano que é baseado na justiça e na moralidade, porque ele segue através da lei da compensação. Então, sem exceção, todos colhem aquilo que planta. Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão. O sucesso duradouro leva em consideração a quarta dimensão, que se chama tempo. O tempo, ele é inimigo da imoralidade e da injustiça. Ele é amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens no mundo inteiro. Ou seja, a pessoa que faz, os jovens que ele está querendo dizer, que cobiça ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais, negligenciam olhar para o tempo, olhar para frente e observar as penalidades que sempre vai seguir. Exatamente como nasce o dia e a noite. Não adianta, minha querida, você querer ter um sucesso rápido, baseado de uma forma injusta ou imoral. O famoso ganhar dinheiro fácil. E hoje em Provérbios 13, eu vou até pegar aqui porque eu quero ler para vocês. Hoje em Provérbios 13, ele fala exatamente sobre isso. Eu não li aqui no início da live, mas eu lembro de ter visto, ele passou pelos meus olhos e eu quero ler para vocês aqui. O que Provérbios 13 diz de hoje, exatamente sobre o que o diabo está respondendo ali Napoleão Hill. Ó, o que vem fácil vai embora fácil, mas de pouco em pouco ajunta-se uma fortuna. Provérbios 13, versículo 11. Hoje é dia 13. Lembra que eu falo para vocês fazerem leitura de provérbios todos os dias, cada um do seu dia? O que vem fácil, vai embora fácil. Mas de pouco em pouco, ajunta-se uma fortuna. Ou seja, considerando a quarta dimensão, que é o tempo. E o tempo, ele é amigo da justiça e da moralidade.
Capítulo 9. Segundo princípio. Isso é uma coisa bem profunda, Sua Majestade. Vamos voltar à discussão de assuntos um pouco mais leve e mais concretos, e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas. Estou interessado em discutir as coisas que fazem com que as pessoas felizes e miseráveis, ricas e pobres, doentes e saudáveis. Em resumo, estou interessado em tudo que pode ser usado por seres humanos de tal forma que a vida possa pagar dividendo satisfatório como retorno para o esforço que se coloca nesse negócio que se chama viver. Muito bem, vamos ser definidos. Você pegou a minha ideia, Sua Majestade. Tem uma tendência divagar em detalhes abstratos que a maior parte das pessoas não conseguem nem entender, nem usar na solução dos seus problemas. Poderia isso, de alguma forma, de alguma maneira, ser um plano definido seu para responder às minhas questões utilizando a resposta indefinida? Se esse é o seu plano, e é um truque astuto, mas não funcionará. Vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos, que por sua vez crescem diretamente ligado à indefinição. Eu vou ler só essa última parte novamente, presta atenção. Quando o Napoleão Hill fala Vossa Majestade, lá no início do livro, quem estava aqui no início da leitura do livro, lá no capítulo 1, o diabo falou bem assim que não queria ser chamado de diabo, ele queria ser chamado de Vossa Majestade. Então, Napoleão Hill sempre se refere a ele como Vossa Majestade. E aí ele faz uma pergunta para ele assim, ó, a gente tá calor aqui, hein? Vá em frente agora e me fale mais algumas coisas sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos, que por sua vez cresce diretamente ligado à indefinição. Se você parar para observar, as pessoas que são miseráveis, pobres, que pobreza ao pé da letra, são improdutivas, tá? São pessoas que são improdutivas, não tem a ver com dinheiro. Miséria, beleza, tá? Tem a ver com a falta de recurso financeiro. Mas o recurso financeiro está disponível para todos, ok? A pobreza está ligada à improdutividade. E aí o Napoleão Hill está pedindo para ele, vá em frente, me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos, que cresce e está diretamente ligada à indefinição. O que é a indefinição? Não ter clareza, luz para aquilo que quer, para aquilo que deseja. Por que não me permitir lhe contar mais sobre prazeres e sucesso das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição? Aí o diabo fez uma outra pergunta. Eu observo que algumas vezes pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida, para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que elas queriam. O que é então? Bom, geralmente nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio da definição das coisas das quais adquirimos. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento, felicidade, sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete às coisas que não quer por longo período está assim como um alienado. Qualquer um que se submete às coisas que não quer por um longo período, este sim é um alienado. Eu estive em um estado de alienação por uns 36 anos. E nessa fala que ele disse que qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período, me veio na cabeça a minha fase de relacionamento, enquanto eu fui casada ao longo de 12 anos com uma pessoa que tinha problemas com álcool e droga
E eu me submeti àquilo que eu não queria, mas conscientemente eu não sabia que eu não queria. Viver a situação que eu vivi era como se fosse normal, porque dentro do meu contexto, dentro da minha caixa, dentro de tudo aquilo que eu assisti ao longo da minha vida, familiar, parentes, tio, mãe, pai, era normal viver. Religiosa também, era normal viver. Até que a morte o separe. Lembra como ele falou lá no início das perguntas dele sobre o ambiente que você cresce e que você acha que aquele ambiente que você cresceu é um ambiente normal e que tá tudo bem viver desse jeito que está vivendo? É isso que ele está falando. Qualquer um que se submete àquilo que não quer por um longo período está sim alienado. Este é um alienado. E o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam... Gente, eu não sabia que eu ia ler essa pergunta agora. E ela me veio na resposta anterior. Olha que loucura. E o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro? Eles devem se separar? Ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são dessa forma ligados eternamente por ser essa vontade momentânea, mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos? Primeiro, deixa-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu. Eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas num casamento ou em qualquer tipo de relacionamento. As mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento. O atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e, consequentemente, para a indefinição. Eu não sei se tem, eu acho que tem. Tem uma pessoa que está aqui na live que a gente conversou pelo direct ontem e pode ser que Deus esteja falando alguma coisa para você ou não. Mas eu queria que você parasse e você orasse e deixasse o Senhor falar no seu coração. Porque eu sei o que é viver 12 anos em um relacionamento onde não tinha harmonia, onde havia violência psicológica, não tinha violência física, mas já quase teve. Eu acho que a agressividade psicológica, a violência psicológica, o quebrar as coisas dentro de casa, as crianças assistirem a toda essa violência, isso já é um grande sinal de que eu estava completamente alienada, porque eu vivi 12 anos em um relacionamento como esse. E por que eu vivi 12 anos? Por conta da alienação, tanto parental quanto religiosa. Porque segundo a igreja, e o Napoleão Hill acabou de ler isso aqui, falar isso aqui agora, eles devem se separar, ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu? E os contratantes são dessa forma ligados eternamente por essa vontade momentânea, mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos. Era uma escolha pobre para os dois. Tanto que quando eu me separei, a minha empresa deu uma guinada em 2019 e 2020. E eu, por ignorância e por estar fora da presença do Pai, de parar de ouvir aquilo que o meu pai falava comigo nos meus ouvidos, eu voltei para esse relacionamento de novo depois de 2 anos e mais uma vez eu caí. E eu voltei pela luz apagada da religião de novo. Por acreditar que, é pai dos meus filhos. Os homens são tudo iguais. Ali só muda de endereço. Pelo menos ele eu já conheço as partes boas e as partes ruins. Começar tudo de novo. Eu não sei, as pessoas são tão más. E todas as desculpas que a gente dá para nós.
E foi só o tempo de voltar e reconhecer que mais uma vez eu estava me alienando. E graças a Deus que eu conhecia esse livro. Porque deu tempo de eu sair desse casamento de uma vez por todas, sepultar esse relacionamento, fazer o velório dele, fazer o enterro dele. E hoje somos amigos, somos parceiros, somos os pais da Yara, do Iago e do Isaac. Não precisamos ser mais marido e mulher. Nós só precisamos aceitar que nós somos os pais das crianças e que está tudo bem a primeira família ter acabado, ter findado. Ela cumpriu o papel que ela tinha que cumprir, que era trazer os 3 à vida. E hoje eu sou uma outra pessoa. Eu vivo um outro relacionamento que sim, eu tenho prazer de estar nesse relacionamento. E a gente cresce a cada dia. Porque são 2 mentes que estão indo para o mesmo propósito, para o mesmo lugar, com o mesmo pensamento. E onde há 1 ou 2, ali eu estarei. Mas com o mesmo propósito definido. As pessoas não são algumas vezes ligadas umas a outras por uma relação de dever, o que acaba sendo impraticável para eles tirarem da vida o que eles mais querem. Dever é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Criatura, quando eu ouvi isso, e eu falei isso para você ontem, Ader, o primeiro amor, o primeiro cuidado é conosco. Ame o próximo como a si mesma. Ame o próximo como a si mesma. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa possui tempo e energia extra e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade, então, e ajudar outras pessoas. Além disso, se a pessoa possui tempo e energia extra e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, então ela deve assumir a responsabilidade de ajudar os outros. Primeiro coloca a máscara em você e depois você coloca no próximo. Isso não é uma atitude egoísta? E egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em achar a felicidade? Mantenho exatamente a mesma frase que lhe disse antes, de que não existe maior dever do que aquele que nós devemos a nós mesmos. Não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. Sim, eu sou egoísta. Eu já respondi isso para uma pessoa. Não, você está sendo egoísta. Sou. Primeiro eu. Segundo eu. Terceiro eu. E aí, numa quarta posição, eu vou pensar em como eu vou olhar para o outro e posso ajudá-lo ou não. Primeiro eu. Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais que lhe deram a vida e o sustento durante o seu período de necessidade? De forma alguma. É exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer a sua criança em vez de forçá-las a procurar a ganhar conhecimento. Entendo o que você quer dizer. A sua teoria de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e se tornarem indefinidos em todas as coisas. Você, Majestade, acredita que a necessidade de um professor de grande sagacidade, que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente e que presentes que não são merecidos, sejam de que naturezas forem, podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção. Tá correto? Sim, você conseguiu colocar a minha filosofia
em forma perfeita. A minha crença não é teoria, é um fato. Então você não advoga a oração como meio de alcançar fins desejáveis? Pelo contrário, advogo que a oração é poderosa, mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias, nem sentido suplicante. O tipo de oração contra a qual não tenho força nenhuma é a oração com um propósito definido. Eu nunca pensei na definição de um propósito como sendo uma oração. Como que ela pode ser? A definição é, em efeito, a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se. Ela, na verdade, posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos, apropriando-se de grande fonte universal de inteligência infinita. Essa apropriação, no caso de você estar interessado, ocorre através da definição de um propósito persistentemente perseguida. Por que a maioria das orações falham? Elas não falham. Todas as orações traz aquilo pelo qual se reza. Qual tem sido as suas orações? Mas você disse que definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Agora você diz que todas as orações traz consigo um resultado. O que você quer dizer? Tá todo mundo aí atento? Fala pra mim, coloca a mãozinha, coloca aqui, tô atenta, tô ligada, tô aqui. Tô calada porque tô aqui. Tá todo mundo aqui? Vocês estão atentas? O que eu vou ler agora, eu não li ainda, mas eu já julgo que isso pode mudar hoje, definitivamente, a sua forma de orar. Nós já falamos sobre isso aqui antes, tem uma live minha com a Andréa Japiaçu, onde ela falou sobre o estado de plenitude na oração. Você estar consciente da sua fala enquanto ora e estar atenta para ouvir aquilo que você está falando, porque a oração é uma comunicação, é uma fala. Eu não li o que eu vou ler agora, mas o que eu senti é que isso aqui pode mudar a forma como você se comunica quando abre a sua boca para conversar com o Pai. Eu vou ler a pergunta de novo. Você está dizendo que a definição de um propósito é o único tipo de oração em que a pessoa pode se basear. Agora você diz que todas as orações trazem um resultado. O que você quer dizer? Bom, não há nada inconsciente nisso. A maioria das pessoas que reza recorre à oração somente após tudo ou mais ter falhado. Eu já falei sobre isso aqui. Você sai pedindo ajuda para todo mundo, sai chorando, desesperada, recorre a tudo e depois, por último, você abre a boca e fala: agora só me resta orar. Alguém aqui? Bom, naturalmente, elas começam as suas orações com as suas mentes cheias de medo de que as suas orações não serão atendidas. Bem, o medo, então, são realizados. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido, com a fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo, coloca em ação a lei da natureza que transmuta os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico. Isso é tudo que se pode dizer sobre uma oração. Uma forma de oração negativa traz resultados negativos. A outra forma é positiva e traz resultados positivos.
Poderia algo ser mais simples do que isso? As pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma responsabilidade por seus problemas e fornece todas as necessidades de luxúrias que a vida pode oferecer, são, na verdade, muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir tudo isso como uma realidade física através do poder das suas próprias mentes. Quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços, você pode ter certeza de que você está escutando um alienado. A inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e adaptam as suas leis. Ela não faz discriminação por definição de caráter ou de uma personalidade agradável. Essa característica ajuda as pessoas a negociarem o seu caminho através da vida de forma mais harmoniosa, mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro. A lei da natureza diz o seguinte: saiba o que você quer, adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá. Uau! Meu Deus do céu! Podia finalizar aqui, né? Uma forma de oração negativa traz resultados negativos. Outra forma de oração positiva traz resultados positivos. Poderia ser mais simples do que isso? Só se desenhar, né? As pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma responsabilidade por todos os problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer, são, na verdade, muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir isso como uma realidade física através do poder das suas mentes. Uau! É mais fácil, né, abrir a porta e tá um cesto na sua frente com tudo aquilo que você precisa, do que você ter que derrubar o muro e ir buscar o seu cesto, né? É óbvio que é mais fácil. Ó preguiçoso, vai ter com as formigas. Isso se harmoniza com os ensinamentos de Cristo? Perfeitamente. Isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos. A sua teoria de definição está em harmonia com a filosofia dos homens da ciência? A definição é a maior diferença entre um cientista e um alienado. Através do princípio de definição de plano e propósito, o cientista força a natureza a revelar-lhe os mais profundos segredos. Através desse princípio que Edison descobriu o segredo da máquina falante, a vitrola, a lâmpada elétrica incandescente e muitos outros benefícios para a espécie humana. Então eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer empreendimento humano. Isso está correto, né? Exatamente. Qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem os fatos e conectá-los a um plano definido através de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão. Se essa sede por conhecimento definido, que agora está se espalhando pelo mundo, mantivesse assim, o meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos.
Eu triunfo é na ignorância, na superstição, na intolerância, no medo, mas não consigo manter-me de pé ante a um conhecimento definido, propriamente organizado em planos definidos na mente das pessoas que pensam por si mesmo. O que você precisa para hoje? O que você precisa para hoje? Por que você, então, Vossa Majestade, não assume a onipotência e administra todos os trabalhos da sua própria maneira? Você também pode perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho. A resposta é que ambas as cargas positiva e negativa da energia são necessárias para a existência do elétron. Uma é balanceada igualmente contra a outra, e assim deve permanecer. E dessa forma que ocorre a relação entre a onipotência e eu. Representamos forças positivas e negativas de todo o sistema do universo e estamos igualmente balanceados uma contra a outra. Se essa força de equilíbrio fosse modificada, mesmo que num ínfimo grau, todo o sistema do universo se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte. Agora, você sabe por que eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito. Se o que você diz é verdade, você tem exatamente o mesmo poder que a onipotência possui. Isso é verdade? Está correto. A minha oposição a quem você chama onipotência se expressa através das forças que você chama de boas, as forças positivas da natureza. Eu me expresso de forças que vocês chamam de más, as forças negativas da natureza. Tanto o bem quanto o mal são forças que devem coexistir na natureza. Uma é tão importante quanto a outra. Então a doutrina de predestinação ela é verdadeira. As pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso, para a miséria ou para a felicidade, para serem boas ou para serem más. E elas não têm a ver com isso, ou muito menos podem modificar a sua natureza. É isso que você está afirmando? Enfaticamente, não. Cada ser humano possui uma ampla gama de escolha, tanto para seus pensamentos quanto para suas ações. Cada ser humano pode usar o seu cérebro para recepção e para expressão de pensamento positivo ou pode usá-lo para expressar pensamento negativo. A sua escolha nesse assunto é tão importante que molda toda a sua vida. Uau! A escolha que você faz molda toda a sua vida. Então, pelo que você disse, eu pude perceber que os seres humanos possuem mais liberdade de expressão do que você ou a sua oposição. Isso está correto? Sim, está correto. Tanto eu quanto a onipotência somos limitados por leis imutáveis da natureza. Nós não podemos nos expressar, seja de que maneira for, se não for em conformidade com as leis. Então é verdade que o homem possui o direito e o privilégio não disponíveis nem para a onipotência e nem para o diabo. Isso também é verdade. Sim, isso é verdade. Mas você também tem que acrescentar que o homem
ainda não acordou totalmente para dar-se conta da sua força e do seu potencial. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento, quando na realidade ele possui muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. Vocês ouviram isso? Oi, Sandra. Eu imaginei que você estivesse lá. Eu estava lá até agora. Até agora não, né? Até começar a ler. Espera aí que eu quero copiar uma coisa para vocês aqui. E eu vou ler de novo essa resposta. Então é verdade que o homem possui direito e privilégio não disponíveis nem para a onipotência e nem para o diabo. Isso é verdade, sim. Mas você tem que acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta da sua força em potencial. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento, quando na verdade ele possui muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. Vocês têm noção disso? Eu copiei Gênesis 1:26. Deus disse, comi a palavra dele, ó. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflita a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, é claro, por toda a terra. Vou terminar de ler porque não deu para copiar tudo. E Deus criou os seres humanos, criou-os à imagem e semelhança de Deus, refletindo a natureza dele. Ele os criou macho e fêmea e os abençoou, dizendo: cresçam, reproduzam e encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar e por todo ser vivo que se move sobre a terra. O diabo, ele sabe mais ao seu respeito do que você mesma. É por isso que tanto ele tem sede de alienar você. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento, quando na realidade ele possui muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. Eu não preciso fazer um desenho, preciso? A definição de um propósito parece ser uma panaceia para todos os males do homem. Talvez não isso, mas você pode ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem uma definição de um propósito. Porque não ensinam as crianças sobre a definição de um propósito na escola, pela razão de que não existe um plano definido ou o propósito por trás de qualquer currículo escolar. As crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar, e não para aprender o que realmente elas querem da vida. Ok, qual o benefício de um diploma escolar se não consegue convertê-lo numa realidade espiritual, numa matéria viva? Eu sou somente o diabo e não o resolvedor de enigmas. Eu deduzo por tudo isso que você me diz que nem as escolas, nem as igrejas preparam então os seus jovens no mundo com um conhecimento prático e que funciona nas suas próprias mentes. Existe alguma coisa de maior importância para o ser humano do que o entendimento das forças de circunstâncias que influenciam sua própria mente?
A única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera a sua própria mente. As igrejas não permitem que uma pessoa investigue e adentre para conhecer a potencialidade da sua própria mente. As escolas tampouco reconheçam tal potenciais. E a gente vai encerrar por aqui porque já são 10h34. Deixa eu marcar minha página aqui. A gente já está na página, não sei, pagou. 112. Eu queria deixar essa mensagem para vocês só, de Gênesis 1:26. Mais uma vez. E ali o diabo falou uma coisa para você que é o quê? O homem, ele acha que ele é só uma poeira. Cadê? Peraí. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento, quando a realidade ele possui muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. O homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta da sua força e do seu potencial. O que você aprende com essa mensagem de hoje? Qual é a lição que você tira para colocar em prática algo que precisa ser colocado em prática hoje? Eu tinha, muitas vezes, eu falava assim, eu só sou um ponto preto, eu só me sentia um ponto preto no universo. Eu achava que eu era só um ponto preto no universo. Aquela sensação de que o mundo é tão grande, o universo é tão grande, as pessoas são tão gigantes e eu era só mais um ponto no universo. Até descobrir, entender com toda a força do meu ser, do meu entendimento, da minha alma. Gênesis 1:26. Vou ler para vocês aqui, de novo. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem. Deus que disse. Não foi Paulo, não foi Lucas, não foi Mateus, não foi João, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Jesus disse. Não foi os anjos disseram, não foi Tiago, capítulo 1, Tiago disse, Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflita a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelos gados, e é claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou a imagem e semelhança dele, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar e por todo ser vivo que se move sobre a terra. Assuma o comando.
Você tem assumido o comando da sua vida? Do seu cérebro, da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações? Qual é a mensagem que fica com tudo isso que a gente leu aqui durante 1h30? Qual é a mensagem que fica para você hoje? Tem uma oração aqui em Gênesis 1 que eu quero finalizar com essa oração. Mas eu queria te ouvir. Eu queria ouvir você. Eu queria ler você. Eu queria saber se o que a gente está conversando aqui esses dias, diante da leitura desse livro Mais Esperto que o Diabo, de Hebreus, de Provérbios, o que fica para você hoje? Qual é a ação prática que fica para você hoje? Qual foi a semente? Qual é o nome da semente que foi plantada hoje aí em você? Se você pudesse dar um nome para o seu dia hoje, depois de tudo aquilo que você ouviu aqui, qual é o nome que você daria? Não tem. Que 1 minuto aqui em silêncio para poder ouvir vocês. Eu quero ouvir vocês. A fé é a base de tudo. Enquanto vocês vão escrever, tem uma contemplação da leitura de Gênesis e que eu quero ler para você. Fomos criados. Eu queria que propósito e persistência. Eu queria ler isso aqui e no final fazer a oração, mas queria que você ouvisse com os ouvidos do coração e não do cabeção. Então, se você puder, fecha seus olhos e ouça com o coração. Fomos criados nos ritmos da criação. 7 dias repetidos e uma sequência de 4 semanas nos insere na cadência dos 28 dias necessários para que a Lua gire ao redor da Terra. Esse ritmo lunar se repete 12 vezes na órbita anual da Terra e da Lua, ao redor do Sol. Ritmos grandes e abrangentes como esse são e dão regularidade ao nascimento na primavera, ao crescimento no verão, à colheita no outono e à hibernação no inverno. Na criação estamos todos imersos em um ritmo, mas nós também somos compostos de ritmo. Fisiologicamente, vivemos os ritmos da pulsação e da respiração. Nosso coração bate regularmente, fazendo que o sangue circule pelo corpo em impulsos que variam de 60 a 100 vezes por minuto. Nossos pulmões se expandem e se contraem, jogando oxigênio por todo o corpo, 15, 20, 30 vezes por minuto. Essa é a natureza da criação, da qual somos parte. Estamos inseridos no tempo, mas o tempo também está inserido em nós. Entender a respeito do tempo
é fundamental para que compreensão de quem somos e de como vivemos. A violação do tempo sagrado é uma dessacralização das nossas relações mais íntimas com Deus e com o próximo. Horas, dias, semanas, meses e anos são o espaço de uma santidade. O tempo é o meio no qual vivemos. Quando o tempo é dessacralizado, a vida é dessacralizada. Os principais evidências da dessacralização é a pressa e a procrastinação. A pressa se afasta da dádiva do tempo por intermédio da compulsão, que leva a pensar que se pode possuir ou dominar o tempo. A procrastinação se afasta da dádiva do tempo por intermédio da inatividade preguiçosa, a vida de desobediência e adoração, pelo qual entramos na plenitude do tempo. Seja pela pressa, seja pela procrastinação, a santidade do tempo é violada. Se os momentos da sua vida diária fossem registrados como nota musical, qual seria a música? Uma canção pop, leve como a brisa, ou um som pesado? Ou seria uma bela sinfonia com pausas estruturadas que dão ressonância à nota? Pai, ajuda-nos a entender que há uma razão pela qual estruturastes todo o universo como fizeste. Há ritmos naturais, mas deles fazer parte. Há descansos musicais necessários para que a música tenha ressonância. Ajuda-me a entender que se a minha vida tem apenas trabalho, mas não tem descanso, estou violando a música que está no próprio coração do universo, deixando assim a minha vida fora de harmonia da vida do Senhor. Dá-me graça nesta área. Amém. Toda a criação te louva. Puxa aí, ó. Respira umas 4, 5 vezes bem profundamente. Fecha os seus olhos e se você tá ainda, né, de olhos fechados ou não, obrigada, Pai. A Ti nós rendemos graças, Senhor. Que nós possamos olhar para a natureza, para a criação, para o universo e ver tudo funciona perfeitamente. Que nós possamos levar a nossa vida de acordo com a música cantada para o universo. E descobrirmos o quão somos poderosos em Ti, Deus. Que a gente possa descobrir isso, que o diabo já sabe. Que pena que ainda nós não despertamos para esse poder. Que hoje seja o dia de despertarmos, e não só acordar, mas despertar. Toda a criação te louva, Deus. Amém, Jesus. Obrigada, Pai, por cada uma dessas pessoas que estão aqui. Obrigada. Que essas árvores possam se multiplicar.
que nós possamos ter, de fato, planos definidos para a nossa vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, 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 amém. Glória a Deus. Precisava ouvir isso. Amém, Bruna. Tem liberdade aqui. Tem liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tem liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Muda as coisas de lugar, Pai. Nós somos tua casa, somos tua morada, somos o seu lar. Nós possamos permitir que o Senhor mude tudo de lugar. as coisas de Que nossos olhos possam enxergar aquilo que até ontem estava oculto para nós. Nós tenhamos clareza daquilo que nós desejamos, que nós possamos ter clareza dos nossos planos e que possamos aprender a ser definidas. liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Gente, De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. ah, e o vídeo? Bem lembrado, vamos pro vídeo. Ó, a gente já tá na página 131 do livro, ó. A gente já tá na página 131. Olha, só falta isso aqui, ó, pra gente terminar. Olha tudo que a gente já leu aqui, ó. Vamos lá, o vídeo do Jacob Petri. Vamos lá, vamos pro vídeo do Jacob que eu quero mostrar pra vocês. Prestem atenção, ouçam, hein? Peraí. Calma aí, deixa eu limpar minha câmera aqui. Aê. Me fala se vocês estão ouvindo. Da série Harry Potter, por exemplo. Oh, meu Deus, que saco. Da série Harry Potter, por exemplo. Ela teve o seu livro rejeitado por 12 editoras antes de alguém querer publicá-lo. Michael Jordan. Jordan foi reserva no time de basquete da escola quando ele fez o ensino médio. O ator Morgan Freeman, ele diz que ele teve seu primeiro grande momento na carreira em 1987, quando ele já tinha 50 anos. Existe um clichê que muitas pessoas usam que diz que o resultado fala por si. Para mim, isso é um nível de inconsciência gigante. Por quê?
Porque sugere que o resultado da ação é mais importante que a ação. E não é. A ação é sempre mais importante que o resultado. Por quê? Porque o resultado nasce da ação. Cada um tem o seu tempo. O resultado não é a única coisa que conta. Ele não fala por si. Faz sentido, viu? Por isso, muitas vezes, nós temos que ter paciência, se libertar da ansiedade, não permitir que os outros nos pressionem com a linha do tempo delas. A autora da série Harry Potter, por exemplo, ela teve seu livro rejeitado por 12 Vocês entenderam o que ele disse? Eu vou postar esse vídeo dele lá no feed. Ele diz assim, ó: desde muito cedo na adolescência eu sonhava em ser um escritor, mas por não ter tido condições de estudar, por ter que trabalhar na roça durante o dia, meu tempo para leitura era só à noite. Isso quando eu tinha acesso a livros. Aos 6 anos de idade, não falava mais que meia dúzia de palavras em português. Aprendi a falar a língua na escola, num interior afastado de tudo, onde o meu sotaque alemão e o meu português quebrado me sujeitaram a todo tipo de piada, deboche e humilhação. Foi uma jornada longa, lenta, demorada, sem nenhum resultado por anos. Não tinha nada ao meu redor onde eu pudesse me agarrar, exceto o momento presente. A pergunta diária era: como posso usar qualquer coisa que o momento jogar no meu caminho ao meu favor? Sabia que teria que extrair algo daquele momento, me focar no que era possível agora, porque me preparasse para um dia de oportunidade que iria aparecer. Mais tarde vi que isso não era só uma experiência minha. Para a maioria das pessoas, o resultado era uma fruta tardia, muitas vezes fora da estação. Por que eu estou falando isso agora? Porque cada um tem o seu tempo. Se você estiver comprometida com a ação, em algum momento o resultado virá naturalmente. Enquanto mais você estiver comprometido, mais rápido talvez ele virá. O que não vai te ajudar nada é ficar olhando ao seu redor, se comparando com os outros, se cobrando ou se reduzindo, porque você não tem os resultados deles. Então entenda, você não precisa mostrar nem provar nada para ninguém. Tenha uma intenção na sua mente, mas foque neste momento. Transforme esse momento num momento de êxtase. Como? Trazendo um sentido de qualidade no que você faz. Entenda que os fins, o resultado e os meios são uma coisa só. E se os meios não te fazem feliz, o fim também não. Por que não? Porque o fim, quando chegar, se tornará um meio, perpetuando a insatisfação. Pense sobre isso. Cuide da árvore que os frutos virão. Não seja como um time de futebol que quer ganhar o campeonato, mas não treina. Não se foca no jogo, só quer o resultado final. Se isso fez sentido para você, comente aqui. Não é o final, é a ação. O resultado que você tem agora está dizendo sobre a sua ação. Não desista, continue fazendo o que precisa ser feito, porque cuidando da sua árvore e sendo uma árvore frutífera, lembra do tempo, que é a 4ª dimensão, no tempo certo a sua árvore dará frutos. Fechou? Beijo no seu coração. Eu vou postar agora e vocês comentam lá. Vou postar esse vídeo lá no feed e vocês comentam lá. Cuida da árvore para que ela dê bons frutos. Isso aí. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Já são 11 horas. Eu ia falar alguma coisa para vocês. Eu acho que a live vai mudar de horário de novo. Eu tô pensando em fazer a live à noite. Porque tá chegando o verão. E eu amo praia. E esse horário de manhãzinha eu costumo já acordar, ir pra praia para voltar e trabalhar. Pelo menos pegar umas 2 horas de praia. Então eu tô pensando aqui, ou eu faço a live às 6 horas da manhã, ou eu vou fazer a live à noite. Então eu vou decidir isso e vou falar com vocês, tá? E aí eu posto nos stories.
Mas provavelmente a gente vai mudar o horário da live, porque eu tenho o hábito de ir pra praia todos os dias durante a semana, quando eu não tenho aula presencial, tá? Por conta de aproveitar o verão, né? Aproveitar o sol. E eu gosto de ir com a minha mãe vai cedinho, 6 horas da manhã ela vai pra praia. Então, por exemplo, se eu fizer a live das 6 às 7, 7 horas eu vou pra praia, volto às 10 horas para começar a trabalhar. E eu recomendo também que você tenha um tempo de desfrute para você. Ai, Lu, eu não tenho tempo não tenho sua vida não. Mas você pode construir essa vida, é só você querer. Ande com quem já construiu, que você vai saber o caminho para você construir a sua também. Isso é o que a gente acabou de ler aqui em Provérbios. Ou em Provérbios não, em Gênesis. Vocês lembram do que eu acabei de ler aqui para vocês? Aqui, ó. Vou ler e a gente vai finalizar, tá? Ai. Olha o que ele falou aqui, ó. Há ritmos naturais que eu devo apenas reconhecer, mas fazer parte deles. Que se a minha vida tem sido apenas trabalhar, mas não tem descanso, eu estou violando a música que está no próprio coração de Deus, deixando assim a minha vida fora da harmonia da vida do Senhor. Então eu acho que seria bom você pensar também em como que você pode, além do trabalho, desfrutar um pouquinho, tá? Então eu vou resolver se a gente faz a live às 6 da manhã, das 6 às 7, ou se eu faço à noite, tá? E aí eu coloco nos stories pra vocês, pra gente combinar direitinho. E eu aconselho que você também comece a fazer isso. Pegue um horário, acorde uma hora mais cedo e você vai ver como que a sua vida profissional e a sua pessoal vai mudar quando você começar a andar no ritmo que o Senhor quer que você ande, tá? Beijo no seu coração, fica com Deus, bora trabalhar que já são 11 horas da manhã.